Maravilha. Antes que a gente perca aqui o Asnos, que ele vai ter que sair correndo aqui, por favor, tem uma apresentação aí que eu confesso que eu fiz uma apresentação, mas pelas manifestações anteriores, eu tenho mais vontade de falar sobre isso do que sobre a manifestação. Na verdade, o link aqui é um pouco o seguinte, quer dizer... O Bruno disse que o ministro é tema livre, né, Bruno? É uma prerrogativa que permanece depois que tu sai. Mas o tema do compliance aplicado aos partidos, eu só queria, na verdade, ele é um reconhecimento que eu acho que os partidos hoje, mais do que nunca, mais do que antes, estão vivendo uma enorme crise de reputação, né? Eu vou, sinceramente, apresentar a questão aqui, está aberto e circula, vocês olham, eu vou falar um pouco aqui sobre isso aqui. O que eu queria falar para vocês é o seguinte, eu acho, pegando o gancho aqui das minhas falas, das falas anteriores também, é que, e eu falei isso em 2016, quando eu fui falar eu fui debater em Londres, na London School of Economics, em Londres, que o Brasil não vive uma crise institucional, vive uma crise de representação política. E qual é a distinção aqui? Eu não sei, posso até estar em dúvida agora sobre isso, mas o fato que, quando eu falo crise de representação política, que o modelo de formação política e o modelo de reprodução política ainda é o da velha República. Quando nós foram declarados a velha República, e aí fica a questão se foi golpe, se não foi golpe, né? A declaração com o Deodoro, porque o Deodoro era monarquista, né? Mas ele declarou... o fato é que o modelo que imperou no Brasil foi um modelo positivista. E o modelo positivista é basicamente, e isso está no nosso conceito de código, no conceito de lei, está na nossa bandeira, isso é muito impregnado do Brasil. Nós não nos damos conta disso, mas é profundamente impregnado no nosso Estado. A forma como a burocracia brasileira se reproduz no Estado é um modelo, basicamente, de reprodução positiva. Eu faço o que a lei diz eu fazer. Eu não tenho opinião, quem tem opinião é a lei. Essa ideia é uma ideia que marca o Brasil até hoje e reproduz em todas as instâncias burocráticas. A administração tributária, isso é muito evidente, está inclusive expresso no Código Tributário Nacional, que premia a interpretação literal, coisa que o Judiciário já afastou há décadas, mas no sistema tributário premia, incentiva a interpretação literal da norma. E isso se reproduz também no conceito de representação. E como se reproduz o conceito de representação? Que, na verdade, a representação política ela não é popular. A representação política é de uma classe letrada, é uma classe enciclopedista, é uma classe formada. E o processo eleitoral que se reproduz é um processo, basicamente, de legitimação, não de escolha. Eu vou dar um exemplo aqui da história do Rio Grande do Sul, que é famosa, que é quando o governador, então presidente do Estado, né, se candidatou, e a Constituição do Rio Grande do Sul, ele estabelecia o seguinte parâmetro, quer dizer, que é uma das constituições mais positivistas, de 1893, que ela foi feita pelo Castilhismo, Júlio Castilho, que era um dos líderes positivistas, né? E quando foi feita a eleição, o governador não tinha eleito. Na época era conduzido pela Assembleia Legislativa, que conduzia o processo eleitoral. E o presidente da Comitê Eleitoral era o Getúlio Vargas. E eles se apresentam para o governador, candidato à reeleição,
e dizem, e vão apresentar o resultado, da qual ele não ganhou. E aqui eu vou contar a peculiaridade, não ganhou. Mas não ganhou. E ele diz, eu já sei, não me digam nada, eu já sei o que vocês vieram me dizer. Eu ganhei a eleição. A comissão recolhe os seus livros, volta e reconta os votos. E, evidentemente, ele ganhou. Mas qual era o problema aqui? Porque o processo eleitoral, naquela época, não era uma eleição por maioria, porque para a maioria ganhou. O processo era de como de legitimação, ele exigia que 2/3, o governador só era governador se 2/3, se não me engano, 2/3, dos eleitores votassem no governador. Se não houvesse esses 2/3, o governo federal estaria legitimado a intervir e refazer a eleição. Então, de novo, um processo de legitimação. Então, quando eu uso esse exemplo aqui, e eu estou aqui entrando numa área que o professor depois pode me dizer tudo, né? Eu sou aqui o amador. Mas, quando ele faz a ação, o que acontece? Esse modelo, ele distancia a classe política do eleitor. Ele cria, na relação da classe política, um senso de propriedade da representação, que tem no curral, a figura do curral eleitoral, que tem a figura de comprar o voto, que tem a figura de dominar, de controlar esse eleitor. E essa relação do representante político, ela se reproduz até hoje. Tem uma piada que uma vez me contaram aqui no STJ, que é para ser uma piada, mas às vezes fica a ser triste, em que um deputado se negava a receber os seus eleitores. E alguém pergunta para ele por que ele não recebia os eleitores. Porque eu já paguei bem para eles na eleição. Não preciso dar favor para eles agora. Este é um conceito que eu acho que está em crise hoje. E este é o grande desafio que nós temos. O processo eleitoral brasileiro, ele passa por uma enorme disfunção. Eu acredito que essa eleição é a eleição como, desculpa a expressão, nunca antes da história, mas sim, com o maior nível de cidadania e participação. Manifestações a favor de candidato, contra o candidato, né? Foi uma eleição de muita participação popular, a gente via isso. Famílias se dividiram por causa do debate político. Mas eu acho que é uma das eleições mais pobres da história em termos de debate político. É uma eleição em que o chamado fake news, que nada mais é uma mentira, que a propagação de mentiras prevaleceu. E, para mim, isso é o resultado direto de 2 elementos. Primeiro, financiamento de campanha. Por que nos Estados Unidos eles entendem que não é possível constitucionalmente limitar o financiamento de campanha? Com todos os problemas, que realmente tem problemas sérios lá. Uma lava-jato lá ia fazer um estrago tremendo. Por quê? Porque financiar é uma forma de expressão. É uma forma de manifestação da tua opinião. Por que é diferente eu dar o dinheiro e eu pagar o meu bolso, ir na frente de uma rua com um panfleto do candidato e fazer campanha? Nos 2 casos, quem está financiando a manifestação política é a pessoa, seja dando dinheiro, seja se manifestando diretamente. Porque não há diferença, na verdade. A manifestação individual se dá dessa maneira. Mas vamos dizer, é só da empresa. Só a empresa não pode. Mas como assim só a empresa não pode? Eu pergunto se a Folha de São Paulo, se a Veja, publica um editorial defendendo uma candidatura contra outra, ela está agindo como pessoa física ou como empresa? Como empresa. Ela está usando os meios que a empresa... Mas isso é proibido? Aqui não tem liberdade, então garanto aqui a liberdade de expressão? Então, essas são as disfunções que eu vejo no nosso sistema. Por quê? Porque, na verdade, o nosso sistema vem de um modelo antigo em que o distanciamento favoreceu, no meu ponto de vista, a corrupção,
a corrupção do modelo, e, ao favorecer essa modelo, evidentemente, isso entra em choque direto com a nossa necessidade de reforçar a democracia. Agora, do outro lado, ele gera uma segunda função, que é, para controlar o custo de campanha, eu empobreço a campanha. Fazer campanha para presidente 45 dias não existe. Não existe. Aliás, campanha eleitoral, ela começa no dia seguinte do término da última campanha. Porque, na verdade, as forças políticas, elas permanecem em jogo. Ou alguém acha que o Haddad não é um possível candidato para 2022, e o Haddad circulando pelo país. Claro, aqui eu posso seguir as formalidades, não vou pedir voto, até porque não tem sentido, mas suma. Eu sou candidato, eu sou um nome público, eu estou em campanha. E aqui existe um elemento, porque esse debate do implícito surgiu muito em 2006 com o presidente Lula. Que ele foi multado várias vezes exatamente com o argumento da implicitude de campanha. E o problema todo é que é necessário reconhecer e abrir o espaço do debate político e qualificar o espaço do debate político. Que eu acho que, nesse caso, no Brasil, foi muito empobrecido. Exatamente porque ela se propagou pelo único canal disponível, que é as mídias sociais. E ela se propagou da maneira como propaga em qualquer debate meio social. Vem uma coisa, tu publica. Eu, sinceramente, 90%, ou eu diria quase 100% que eu recebi de qualquer candidato, era tudo falso. Eu comecei... Aliás, um dos grandes características da participação da imprensa nessa eleição não é a propagação de ideias, mas o combate ao fake news. O G1 tinha lá, abria duas matérias embaixo, verdade ou falso, e a checagem, né? Tudo falso. É impressionante isso. Então, o que eu acho que nós estamos vivendo é exatamente o momento de disfunção de um processo de transição. De um lado, nós temos um modelo em crise, um modelo que não funciona, mas nós não achamos ainda o caminho, ou não experimentamos um caminho que seja realmente estável do ponto de vista de formação política. E o nosso foco, e o foco, não só o foco da imprensa, o foco do próprio eleitoral, o foco do Congresso, tem sido muito, e dos partidos, assim, vamos conter as despesas, vamos conter, o problema é o custo. Quando, na verdade, eu vou dar outro exemplo, falou da Hillary, o Obama, em 2000, a segunda dele foi em 2008, né? Em 2008, o Obama sozinho gastou $1 bilhão. Hã? 2008, a primeira. Então, a segunda foi em 2012. Em 2012, ele gastou sozinho $1 bilhão, que é mais do que todos os candidatos do Brasil a presidente gastaram 2 anos seguintes. Eleição custa caro. Democracia custa caro. Porque ela envolve as pessoas, ele movimenta, é necessário movimentar, ainda mais num país continental como o nosso. Fazer campanha em Granada deve ser fácil. Fazer campanha aqui é muito mais complicado. E essa campanha tem uma característica, exatamente pela disfunção, que partidos de um candidato, né? De candidatos, quer dizer, o Meirelles, aqui do DF, todo mundo se financiou, candidato que tinha dinheiro para ser candidato. Então, ou seja, só vai ser candidato quem pudesse pagar. Porque quem não tem dinheiro, não tem como gastar. E aqui, eu vou puxar para a necessidade do nosso tema do compliance, já para não dizer que eu não falei sobre isso. Que, basicamente, é o seguinte, a nossa legislação no Brasil, ela evoluiu muito do ponto de vista da responsabilização de pessoas jurídicas. E os que os partidos esquecem é que eles são pessoas jurídicas. Então, a Lei 12.846 se aplica a partidos políticos. Não há a possibilidade de você
o partido achar que ele não vai ser atingido. Ele pode não ter sido atingido ainda, por razões não legais, mas que esse risco aparece, risco. Aliás, quando eu estava na AGU, nós começamos um processo de atuação de recuperação de ativos focado naquelas situações em que os candidatos, por abuso do poder econômico, por compra de voto, ou por atos que levassem à anulação da eleição, vocês buscassem o ressarcimento ao erário do custo daquela nova eleição daquele candidato. À época, se defendeu muito que essa recuperação se estendesse aos partidos também. Mas aqui nós temos, no problema do ressarcimento, a necessidade de demonstração de intencionalidade. Então, fica mais difícil estender necessariamente ao partido essa mesma demonstração, porque aí eu tenho que pegar a demonstração de que isso vem da própria, do comando partidário, quer dizer, e não do candidato isoladamente, que é mais fácil, até porque ele que foi condenado. Mas o fato é que, do ponto de vista... E aí o Supremo decidiu, na questão de improbidade, que a recuperação não prescreve nas situações de dolo, né? Isso está claro, não está debatido, mas está claro. Ou seja, é imprescritível o direito de recuperação erário, desde que a recuperação baseie-se em conduta dolosa de quem reparar. Então, o ponto de vista é que o risco do partido hoje é muito grande. Outra regra que os partidos esquecem, eu enfrentei isso quando era PGFN, a imunidade tributária. A imunidade tributária, como está lá no 153, é a imunidade que o partido tem direito aos seus bens, rendas, etc., que se limita, que só persiste na medida que eles atendem os requisitos de lei. E acontece que o de 14 do Código Tributário Nacional estabelece que o partido só permanece a sua imunidade tributária se ele mantém uma contabilidade correta dos seus recursos. Ou seja, o Caixa 2 é uma situação que leva à perda de imunidade tributária. O grande problema da aplicação dessa regra é que não fica claro o tempo, por exemplo, é eterno. Por quanto tempo permanece a perda de imunidade tributária? Ou é só aquele ano? Ele atinge todo o partido ou atinge só a representação estatal? Se, por exemplo, a fraude à contabilidade aconteceu na sessão de Não Me Toque, lá no Rio Grande do Sul, né? Nome bom esse, Não Me Toque, lá no estado do Rio Grande do Sul, município, né? O partido, isso se estende para todo o partido nacional. Então, existia, no debate que ele travou, existiam essas incongruências e essas dificuldades. E a lei não fala sobre isso, precisava fazer, por exemplo, uma interpretação de razoabilidade aqui. E até por isso se tornava muito difícil. À época, nós procuramos ser mais conservadores e limitamos a perda a situações locais, quando o caso é local, se nacional. Agora, nesse caso da Lava Jato, é tudo nacional. A rigor, todos os partidos com condenação, cujos parlamentares, têm um forte risco, se não quase certeza, de perder a imunidade tributária. E como é que faz? Isso tem um custo muito grande. Como é que sustenta isso? Então, os partidos vivem uma fragilidade nessa transição de modelo, que se reflete nessa quadro de representação que nós estamos vivendo aqui hoje. E eu acho que esse é um processo de transição. Eu aqui, dando um pitaco aqui no debate que o Frazão trouxe sobre... Eu acho que o grande transição do modelo partidário passa necessariamente por fortalecer a relação do eleitor com o partido, criar canais objetivos de relação. Por isso que eu sou, por exemplo, a favor do voto distrital. O voto distrital, por pior que possa criar situações de curral eleitoral, como acontece, ele cria uma relação direta, porque no distrito o voto é majoritário. Então, se eu estou no distrito tal, eu sei que aquele deputado é o deputado do distrito. E isso torna mais ativa a cidadania do eleitor na cobrança. Ao contrário de hoje, que você cobra a instituição, você não cobra o parlamentar, você cobra uma entidade, né? Cobra os partidos, cobra qualquer um, né? E acaba com isso fragilizando, porque ao mesmo tempo que você cobra genericamente, o parlamentar também se relaciona com a sociedade genericamente. E nesse ponto ele é mais frágil.
que é mais fácil ele debater. Na Inglaterra, eles têm um sistema que chama, nos Estados Unidos chama Town Meeting, né? E na Inglaterra, aliás, uma parlamentar foi morta em 2006 por causa disso, porque no debate do Brexit, ela fez a reunião com os eleitores, eles fazem quintas e sextas-feiras, vão para os seus distritos e abrem os seus gabinetes para reunir com os eleitores. E numa das situações, em 2006, uma MP, né? PM é Prime Minister, MP é Member of the Parliament. O membro do parlamento, ela era contra o Brexit e o eleitor dela era a favor. Ele foi lá e matou ela, exatamente nesse fato, nessa situação de reunião. Mas o fato que isso é uma recorrência do processo de convívio do eleitor com o parlamentar, no sentido, não assassinato, desculpa, mas o diálogo, né? O diálogo e o relacionamento, que às vezes até acaba em tragédia, né? Mas o que é característico desse modelo é, de fato, uma vinculação maior do parlamentar com o eleitor. E eu acho que essa transição, que os números que apresentaram que revelam muito bem o tipo de fragmentação, o tipo de instabilidade, esse foi um debate do contra, né? Ele não fez o antipetismo, né? Não foi um debate a favor de, eu sou a favor de tal coisa, eu sou contra isso, né? Mostra um pouco o momento que nós estamos passando. Mas, como tudo na política, na história de todos os países, são momentos que se tornam experiências, na medida que a democracia se consolida, e ela se consolida pela persistência, ela se torna capaz de criar maior afirmação do processo político. Eu acho que nós estamos vivendo, nesse momento, esses próximos anos, vão ser momentos muito tensionados, principalmente com a relação com as instituições, né? Chamou muito minha atenção as declarações que foram dadas em relação ao discurso da ministra Rosa Weber na diplomação, né? Que eu achei profundamente significativo do tipo de comportamento que olha a instituição como algo que tem que ser cobrado, mas não cobrado positivamente, ser cobrado para ser deslegitimado, né? Mas, ao mesmo tempo, usando o contraponto, eu também vejo, por exemplo, setores importantes da sociedade, do Estado, como, por exemplo, as Forças Armadas, um sentido de respeito e estabilidade, né? De maior contenção, o que dá força à instituição. Ou seja, no passado, as nossas instituições eram totalmente permeáveis a esse movimento. Não é mais. A impressão que eu vejo não é mais. As nossas instituições, por mais que elas sejam tensionadas, elas hoje são muito mais estáveis do que foram na década de 50, que foram em 64 e assim por diante, né? Porque elas construíram uma musculatura nesses 30 anos da nossa Constituição muito importante. Então, desculpe, já me estendi, já estou atrasado até para o meu cliente, mas agradeço o convite do meu amigo Bruno aqui, né, por essa oportunidade. E todo debate com pai transparente, você fala.